Bom, cá estava eu fazendo um desenho realista a carvão e fazendo um fundo bem preto, bem intenso e amplo. Tava usando aqui o Pierre Noir 3B da Conté Paris e o trem não rende, porque era um plano de fundo realmente muito grande. Aí mandei mensagem pro pessoal da Companhia do Papel e falei, Rafa, o que tu tens de preto intenso no carvão e que facilite ali o meu trabalho de preenchimento? A Rafa sugeriu essa barra Cretacolor Nero 1, porque ele tem três níveis de maciez, então ela me deu o mais macio. Ela deu a barra cadê o nome? Também da Conté Paris, tá? Só que daí 4B, uma barrinha, essa eu usei. E por sugestão, mas daí a lápis, né? O da Caran d'Ache, o Black Soft. Então, como eu estava usando esse daqui, o que estava acontecendo? Então, vamos lá. Ele realmente, deixa um preto intenso. Então, vou fazer aqui. Não sei se você percebe que eu não tô fazendo isso aqui, ó. Eu tô fazendo um pouquinho desse efeito penteado, porque eu sinto que ele dá menos fissura no barulho, ó, do que esse. Então, eu particularmente prefiro fazer esse movimento aqui. Então, eu volto, ó, tentando preencher esses espacinhos brancos. Porque, ó, vou fazer diferente aqui na frente. Como tava um fundo muito grande, para eu fazer isso aqui, demora muito e gasta muito. Então, às vezes, eu tava fazendo esse movimento porque, bom, é o preto intenso, a hora que eu passar o pincel, ele vai espalhar e vai preencher. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu tô aqui com um pincel de cerda macia. Esse aqui é o número... Nem sei se tem número ainda, ele é muito antigo. Mas deve ser um 2, alguma coisa assim. E eu cortei, né? Pra cerda ficar mais curtinha, pra ajudar a penetrar mais. Então, vamos lá. Eu vou começar por esse, porque não tem resíduo, né? Do grafite. Então, ele tá ficando preenchido das duas formas. Ele fica bem preenchido. Só que demora muito. A minha ideia era ter algo que fosse um pouco mais prático. Aí, o primeiro que eu usei foi o da Conté Paris, o 4B. Usei tanto primeiro como barra para testar. E usei também como pó. Então, aqui eu tenho 3B, Pierre Noir, da Conté Paris. Aqui eu tenho 4B, acho que não tem classificação, né? 4B, da Conté Paris. Então, fui lá, fiz o pó. Então, aqui é só o pó. Vou tirar aqui um pouquinho o resíduo do pincel. Ó, limpei para não ficar trazendo resíduo do pó. Então, aqui eu fiz de uma forma mais rápida, não tão fixa quanto essa, mais superficial. Limpei também, tirei o excesso. Então, aqui eu tenho 3B Pierre Noir, o lápis, muito bem preenchido. E aqui eu tenho com o bastão de 3 formas diferentes. Quando eu fiz o sombreamento mais superficial, mais granulado, ele fica levemente presente ali no fundo. Mas quando eu fiz ele um pouco mais fechado e fiz ele somente com o pó, ele preencheu muito bem. Esse aqui somente com o pó, em comparação com esse, onde eu risquei aqui, e esse que eu fiz com lápis, ele fica um pouquinho menos intenso. Mas mesmo assim muito bem preenchido. Agora pensa você fazer um desenho inteiro com um tom desse, usando um lápis. Essa era a questão, tá?
Então, o lápis, ele gasta essa ponta muito rápido, o lápis, ele é muito bom para detalhe. Então, apesar de ser um lápis muito bom, um preto intenso muito bem feito, eu pensando em regiões muito grandes, não rende. Então, quando eu venho com um bastão, tanto riscando quanto usando só o pó, principalmente usando só o pó, para rendimento em um tamanho muito grande, melhor opção. O Cretacolor eu não cheguei a testar, eu vou testar agora. Então, mesma coisa, pensando em áreas maiores, posso vir, ó, usando a quina dele, que é bem macio esse Nero aqui, ó. Então, aqui eu vou fazer bem fechadinho. Aqui eu vou fazer superficial. E aqui eu vou fazer o pó. Então, de novo, vou ali limpar o pincel. O limpar o pincel que eu falo, eu passo ele numa folha limpa. Pode ser sulfite, aqui eu já tenho um rascunho aqui. Eu limpo, tiro o resíduo dele esfregando ele num papel, tá? Então, vamos lá. O Cretacolor, somente com o pó, eu sinto que ele fica mais acinzentado. Ele lembra como se fosse um grafite muito macio. Um 6B, um 8B, tipo Staedtler, tá? Então, eu sinto que ele fica mais acinzentado em relação aos outros. De uma forma mais rústica, é praticamente a mesma coisa do de cima, mas eu também sinto ele levemente mais acinzentado, um pouco menos fosco do que o carvão. Se eu não me engano, o Cretacolor é uma misturinha com... Eu não sei a fórmula correta, mas ele não é carvão puro, se, né, eu não me engano. E somente o sombreamento mais fechado, mais intenso, ele fica parecido, né, com o carvão, o de cima, mas ele sempre vai ter um ar mais acinzentado. Eu acho que dá pra perceber no vídeo, né, que os de cima são mais foscos e intensos. Apesar deles estarem intensos, ele tem uma áurea meio acinzentada, meio grafite. Eu acredito que seja mesmo pela misturinha. Outra sugestão foi o da Caran d'Ache Lápis, esse Charcoal Black Soft, 776 509. Então aqui, ó, eu vou... Ouve o barulhinho. Cara, isso aqui me deixa doida. Mas mesmo assim eu vou fazer. Eu vou ficar realmente devendo a composição exata de todos esses lápis. Eu até procurei, mas eu vou ter que investigar mais a fundo. Mas a sensação desse aqui é como se fosse um carvão vegetal mesmo. Sabe aqueles compridinhos que você compra? Eu tenho aqui, deixa eu achar aqui. Deu um trabalhinho, mas achei. Carvão vegetal. Esse aqui é o médio. Da Corfix. Tá? Ele vem assim, ó. Ouve o barulho. Tá. Foi até legal, que eu nem pensei em usar ele. Olha só. Vamos ver? Tá? Então, o barulho... Ó, usando meio deitado, foi até legal fazer. É bem parecido, tá? Então, bora lá. Então, é isso. Aqui eu tenho Caran d'Ache, né? Aqui eu tenho carvão vegetal. Então, aqui já ficou óbvio. O carvão vegetal, ele é mais... como que eu digo? Não é frágil que eu quero a palavra, mais superficial. Pra essa técnica, tá? A gente tem que lembrar que eu tô sempre buscando a técnica do realismo. Por isso que eu vou usar pincel, eu vou querer tudo fechadinho, eu vou querer tudo mais liso. Então, pra gente fazer um sombreamento de tom médio, por exemplo, amplo, bem legal. Agora, pro preto intenso, talvez não.
Então, aqui nesse lápis, eu não sei se vai dar pra perceber, mas eu senti que ele é mais rígido, ele fica mais riscado, às vezes até machuca um pouquinho o papel. Ele é realmente mais seco. Ele fica mais rústico, então como ele é mais duro, ele não espalha tanto quanto os outros conseguiu disfarçar um pouco mais. E a parte mais intensa também, só que eu realmente não sei se dá pra ver no vídeo, ele parece que ele cria umas ranhuras ali no papel. Deixa eu ir girando, talvez em algum momento dê pra perceber. Então, por que não usar o pó do lápis? Porque eu acho que não compensa você comprar um lápis e fazer o pó e tudo mais. Eu acho que a barra compensa mais o processo. Então é legal você ter um lápis para precisão e um lápis para formas mais amplas, mais gerais. Dá para fazer com Pierre Noir? Super, né? Ele é um preto... Não lembro se é ele que o pessoal fala que chamam de preto absoluto, né? É muito bom, eu só acho que para áreas amplas não compensa. Entre os dois, eu ficaria com o da Conté, o 4B da Conté, para áreas mais amplas. Não que o Nero não seja bom, eu gosto, inclusive, do lápis. Mas para esse contexto, o meu objetivo é áreas, que letra feia, grandes de preto intenso. Então, por mais tempo, maior praticidade, bastão 4B, tá? Para detalhes, curto muito. Então, vamos lá. Esse aqui, curto muito. Pierre Noir 3B da Conté Paris. Esse aqui para detalhes bem pequenininhos, por ser mais seco, também é interessante. Mas eu acho que dá pra gente brincar bastante com esses dois aqui. 3B e 4B da Conté Paris. Lápis para detalhes, para precisão. E a barra para espaços maiores e mais amplos. Tanto riscando quanto o pó. Às vezes o que eu fazia era isso aqui, ó. Toma cuidado com a força, senão ele vai riscar também, tá? O pó. O que eu tava fazendo era mais ou menos isso. Eu tenho que usar o pó ao favor. Então, do próprio sombramento já sobra, mas às vezes eu deixo ali um riscadinho pra reforçar. Mas o próprio sombramento já vai deixando. A gente... Não sei se você tá percebendo o movimento que eu vou pegando e empurrando esses acúmulos pra dentro do papel, ó. Aí eu gosto de pegar esse macio só pra dar tirar o excesso, tá? Ok, então é sobre isso. Então, tô curtindo bastante esse e esse, como já explicado anteriormente, por esses motivos. Se tiver sugestão de outros lápis, de aplicação, eu tô realmente desenvolvendo aqui na técnica do carvão, mas o que eu puder ir compartilhando com vocês, eu já vou compartilhando. E se vocês tiverem alguma coisa para compartilhar também, a gente vai trocando informações. Beleza? Obrigada!